Bem-vindos ao Durma Com Essa, o podcast que te guia pelo universo do sono. Eu sou o Guilherme Brassanini. E eu sou o Jorge Pinheiro. E hoje você não pode dormir sem essa. Você já ouviu a expressão, tô tonto de sono? Qual que será que é a relação entre tontura e sono, hein? Olha, tema que a gente... Novidade aqui, né? Novidade, falar de tontura novidade. e sono. E antes de apresentar nossos convidados, vamos falar dos nossos parceiros, né, Gui? Vamos. Vital Sono, a parceria em construir um modelo de negócio em medicina do sono, né? No Brasil inteiro. Amanda e Irã dão todos esse suporte aí, se você quiser progredir na área de estrutura, de consultório, laboratório, na área da medicina do sono, conte com eles, Vital Sono. E Exponencial Med, que vai transformar seu consultório num negócio de verdade, ou se você tá na área médica aí, tem uma ideia de algum curso, alguma coisa também fora da medicina, eles te ajudam nesse processo. Pronto, agora vamos começar, que senão a gente vai ficar tonto de falar também aqui. Então, a gente tem que falar desse assunto e eu trouxe um convidado muito especial, porque ele é um grande amigo meu. Eu sou o padrinho de casamento dele. A gente virou quase irmão na residência, fez residência junto, né? Que é o Fernando Maia. Então, o Fernando, ele é otorrinolaringologista com título de especialista pela Associação Brasileira de Otorrino. Ele fez residência médica em otorrino pelo Hospital Regional de Presidente Prudente de São Paulo. Fellowship em otoneurologia clínica pela Faculdade de Medicina da USP e ele é docente da disciplina de otorrinolaringologia da Universidade Paranaense. Fernando, que incrível ter você aqui. Obrigado por ter aceitado o convite. Viu? Obrigado, Jorge. Obrigado, Guilherme. Muito feliz de estar com você de novo. A gente... Nós da residência, aqueles otorrinos residentes que às vezes fugiam de algumas cirurgias, né? A gente estava até conversando um pouco antes. Hoje somos otorrinos, eu ainda mantenho uma demanda de cirurgia muito menor, mas a gente está se dedicando cada vez mais à eletrofisiologia e à otoneurologia, né? Que são áreas bons anos bem de clínicas. Residência, né, Fernando? Bons anos de residência. Bons anos de né? residência, cara. Bom, o Fernando fez otoneuro, que é uma área realmente muito interessante na otorrino, né? Eu fugi da otoneuro, não sei o Gui, tanto que ele gosta, mas Eu gostava, assim, cara, eu gostava, né? É super interessante porque a gente tá falando aí de tontura, né? Puxa, tontura é uma queixa que está relacionada com tanta coisa. E aí vai no PS, tô com tontura, pode ser desde uma questão do ouvido até um AVC pode vir com tontura, né? Então eu acho que a gente tem que partir de um ponto inicial para poder entender assim o que é essa queixa tontura, de onde vem isso tudo. Porque são tantas coisas diferentes, né? Então, só do ponto de vista que a gente tem tanto profissionais quanto o público que é interessado no assunto de sono, tontura é exatamente o quê, Fernando? Tontura é a sensação de desequilíbrio. A gente pode dividir de várias maneiras. A tontura vertiginosa, que é a tontura da sensação de que o mundo está girando, ou de que a pessoa está girando. Boa parte das vezes são tonturas periféricas. Tá? A tontura tipo desequilíbrio, que é a sensação, como é que a gente pergunta para o paciente? Já sentiu que você está bêbado? Acho que é a maneira mais fácil de perguntar isso para o paciente. A tontura tipo pré-síncope, geralmente associada a sintomas neurológicos, porque o pessoal chega com aquela coisa da labirintite. Então, o que é labirintite para ele? A dona Maria tá com uma hipotensão ou tá com uma arritmia, escurecimento visual, caiu. Ah, não, teve uma labirintite. A gente sabe que isso é pré-síncope. E uma tontura inespecífica, também colocada como, dentre elas, a tontura tipo flutuação, tontura tipo cabeça vazia, tem muito mais relação com essa parte metabólica e também com a parte do sono. A gente tem visto esses pacientes com distúrbio do sono, apneia do sono, que eles evoluem para uma tontura bem inespecífica. Que às vezes a gente fica naquela, peraí, isso é vertiginoso, não é? É labiríntico, é central, e a medicina do sono nos auxilia muito nesse diagnóstico também, né? Cabeça vazia também é uma queixa muito frequente, Cabeça né? de balão. Cabeça de balão, as pessoas falam, né? sensação de estar andando na nuvem. Uma sensação estranha de estar flutuando, Pisando em né? ovos. Pisando Tem em também, ovos. né? E aí você falou labirintite, né? Labirintite é o clássico. Eu tô com labirintite, né? Mas assim, pra gente otorrino, né, Gui? Labirintite tem um outro contexto, outra né? coisa. E aí, o que é essa labirintite? Todo mundo fala. Da forma como a gente usa essa palavra aí, a gente está prestando um serviço público, de saúde pública, para corrigir isso, né? Porque se eu chego lá no teu consultório e eu sou otorrino, eu digo que eu tô com labirintite, é uma coisa muito grave, né? É uma coisa muito grave. Pior é muito quando grave. vem falando assim, não, porque eu vim aqui no pronto-socorro semana passada e me falaram que era Isso. labirintite. E deram o Falou, diagnóstico, tá, né? E muitos colegas médicos que não são médicos também otorrinos, erram. às vezes a gente acaba deixando essa palavra, né? Porque explicar que não é uma labirintite dá muito trabalho.
né? E numa consulta. A gente acaba deixando, os otorrinos acabam deixando, mas na verdade labirintite é uma doença muito específica, né? E muito rara também, né? Então o que é essa labirintite e por que as pessoas confundem com tontura? É tão importante o uso inadequado do termo que a gente hoje tem um termo, a labirintopatia, que a gente prefere esse termo de doenças labirínticas, que geralmente não tonturas vertiginosas, mas a própria Associação Brasileira de Otorrino e a Academia Brasileira de Otoneuro tem feito campanhas para o desuso do termo. Então você imagina que a gente ainda tá, como eu brinco com o Jorge e com os colegas lá, a gente tá abrindo mato ainda. Então abrindo mato, Tá tudo mato lá, vamos né? parar de usar a labirintite, para depois a gente pensar nas doenças, tá? Então, o termo labirintite é um termo, geralmente, da lesão do labirinto causada por uma infecção em orelha média. É uma afecção muito grave, muito assim. Nós vimos na residência alguns casos, não sei se você lembra de alguns casos internados, são pacientes que estão com a tontura absurda, não conseguem nem se manter em pé e geralmente associaram com um processo infeccioso. Felizmente, são os mais incomuns. Então, a maior parte das vezes são as tonturas, as migranas vestibulares, as VPPB, são as vertigens paroxísticas posturais benignas. Essa maior parte das vezes é o que leva a pessoa a procurar o pronto-socorro, tá? E claro, a principal mensagem disso daí, labirintite a gente joga tudo na culpa do periférico. A culpa é do labiríntico, mas quem às vezes chega no pronto-socorro tem testes que não dependem de equipamentos, não dependem de grandes coisas, só teste bedside testes à beira do leito, que a gente consegue diferenciar o periférico do central. Até porque o paciente com tontura cerebelar que chega no pronto-socorro, ele vai ter um nistagmo que vai lembrar muito a parte vertiginosa, vai ter uma sintomatologia muito periférica, vai ter zumbido, vai ter vertigem, e a gente às vezes manda a Dona Maria com AVC cerebelar para casa e interna a vestibulopatia metabólica, por exemplo. Quer dizer, é uma queixa que ela, se não for bem observada, a gente pode realmente comer bola aí no diagnóstico, até nos riscos que isso pode levar, né? Então, quando a gente fala de central e periférico, a gente está falando de algo que acomete o nosso sistema nervoso central ou algo que está ali exatamente no labirinto que está dentro do ouvido aqui, né? E que nos direciona nessa questão de equilíbrio e tudo mais. Mas lembrando que a gente tem estruturas do sistema nervoso central que coordenam todo esse equilíbrio, né? Então, se eu tenho lá no cerebelo um problema, eu vou ter desequilíbrio. E um problema dentro do ouvido, eu vou ter desequilíbrio também. Aí chega no pronto-socorro, como você disse, eu mando para casa quem tem um AVC nesse cerebelo, se eu não entender bem disso. Interno, quem tem às vezes só o cristalzinho ali que saiu do lugar. Que não melhora com remédio. E que não melhora com remédio, só melhora né? com manobras, né? Não melhora com remédio. E aí a gente tá vendo que tontura, durante muito tempo, a gente até via que os ambulatórios que atendiam tontura vinha muito por idosos, né? Mas hoje a gente vê aí que tem uma faixa etária cada vez mais frequente e às vezes está ficando até mais frequente também em crianças, mas a gente vê aquela faixa etária ali de 40, 50 anos vindo com muitas queixas de tontura e também com limitações, né, no dia a dia. Então, como é essa distribuição da tontura na faixa etária geral aí? Hoje a tontura não está pegando, como o Jorge falou, não está pegando somente os idosos, né? Claro, os idosos têm mais fator de risco, por quê? Por própria senescência do sistema vestibular, queda da informação proprioceptiva. A gente sabe hoje, na otoneuro, que a informação cervical, isso o César, a professora Roselino HC fizeram um trabalho muito importante nisso daí, da tontura proprioceptiva cervical. Depois de um certo tempo, se o labirinto perde a função, se a visão vai caindo a função, o pescoço assume uma parte desse equilíbrio. E a gente sabe que pescoço mal alinhado, pescoço com dor, vai levar o paciente a sentir tontura, tá? Além disso daí, a gente sabe hoje que as mulheres estão mais acometidas por quê? Alterações hormonais. Então, a mulher que chega pra gente no consultório, lá da Otoneuro, consultório lá em Moarama, é a mulher de 45 a 55 anos que está começando a entrar na menopausa. O estrógeno e a progesterona, meio que, entre aspas, protege essa orelha interna dessas flutuações. Depois de um certo tempo, isso vai abaixando e o sistema nervoso vai ser acometido com doenças tanto quanto os homens, tá? E como o Jorge falou, em relação às crianças, né? O grande problema hoje das crianças é a alimentação. Então, assim, a exposição à tela, alimentação processada, muito doce, e isso atrapalha muito. Eu até cunhei um termo, esse termo eu acredito que não exista, dessas crianças que às vezes demoram para andar, se desequilibram muito fácil, é criança do porcelanato, que eu brinco lá com meus alunos. É criança o quê? Que estava na pandemia,
nasceu na pandemia, ficou no porcelanato, pisando no porcelanato o tempo todo, não pisou na terra para poder se ajudar a montar esse mapa cortical de equilíbrio e tá lá desequilibrada. A criança que às vezes tem medo de brincar em alguma coisa, dorme mal, fica muito na tela, come mal. Então, assim, a autoneuro hoje tá pegando todas as idades, tá? Muito por conta disso. E outra coisa também é a polifarmácia. Se existe dentro da autoneuro uma coisa que ainda é o calcanhar de Aquiles nosso, é o paciente chegar e falar, olha, eu tenho alteração na tireoide, eu tenho pressão alta, eu tenho diabetes, eu também tenho labirintite. Eu quero um remédio para isso daqui agora. Não. Eu acredito que como vocês fazem medicina do sono, eu sou um otorrino que desprescreve remédio. Eu tiro o remédio, não introduzo remédio para o paciente. Porque como autoneuro a gente tem que fazer o quê? Na verdade, como médico, a gente tem que limpar esse paciente e achar a causa. Então, até no porque paciente... se você vicia o labirinto dele, sedando o labirinto dele, como é que ele vai recuperar a função do labirinto? Exatamente. Se ele tá sedado, né? Tá sedado o tempo todo, então medicações erradas. E às vezes até medicações que os colegas prescrevem não sabem que é sedativo. Entendeu? Às vezes o paciente tem lá uma fibromialgia, usa um anticonvulsivante, usa mais um remédio para sono, um remédio para acordar. Falou, peraí, gente, vamos dar uma enxugada nisso daqui. O geriatra é um profissional que nos ajuda muito. Quando ele está do nosso lado, é muito bom para a gente afastar essas afecções autoneurológicas. E o principal dessas pessoas, principalmente idosos, é o quê? O risco de queda. A gente sabe que a queda no final dá um custo muito grande. A queda leva a fratura de fêmur, ele fica internado, imobilizado, ele sente medo de andar, ele perde autonomia. Aí ele fica muito tempo deitado numa mesma posição, aumenta o risco de pneumonia e outras situações, né? Eu acho que um dos primeiros presentes quando eu fiz 40 anos foi que na mesma semana eu abri os olhos e tudo girou. Tudo girou aí, juro, nunca tinha sentido. Né? Parabéns, você ganhou. Você fez 40 Você ganhou uma anos. vertigem. Eu costumo dizer que quando a gente faz 40 anos, a gente tem que fazer logo um exame que vai descobrir alguma coisinha no dia seguinte. Mas por que eu tô trazendo essa experiência? Eu nunca tinha tido nada, mas eu tive um dia e depois identifiquei a causa, né? Eu sou otorrino, então vi que estava relacionado a uma semana mais estressante, abusei de cafeína, que eu não sou uma pessoa eu sou muito estimulado, e também ingesta de muito doce e tal, ok. Mas tem muita gente que acaba assumindo e diz assim, eu tenho labirintite, né? O termo a gente já entendeu que não é o mais adequado, e aquilo passa a ser crônico, quando na verdade eu tive uma situação isolada. Então, como que é isso? Tem quadros agudos, quadros crônicos? Como que a gente entende esse cenário? Quando que a gente se preocupa de verdade? Assim, eu acredito que é o mesmo problema em relação à dor de cabeça e a sinusite. Nós, do otorrino, enfrentamos isso, né? Eu tive uma dor de cabeça aqui, eu tenho sinusite. Peraí, você teve uma sinusite aguda pontual. Então, assim... Tem tonturas agudas, a maior parte delas são tonturas resolvidas à base de remédio ou com manobras, que é a VPPB, a migrana vestibular, e tem tonturas que vão aparecendo durante a vida e vão se cronificando. O paciente do autoneuro é um paciente muito complexo, porque é um paciente que transita entre várias doenças dentro da própria autoneuro. Então, por exemplo, um paciente que é migranoso, aquela criança que teve a cinetose. Então, qual é a evolução que a gente vê? A criança da cinetose, olha para os pais e fala, peraí, os dois enxaquecólogos. Os dois com enxaqueca. Fator de risco, né? Fator de risco. Então é aquela criança com cinetose, está se alimentando mal, piora nisso daí. Quando começa a menstruar, vai ter o quê? A enxaqueca. O quadro da enxaqueca associado. Aí nesse meio tempo ela chegou na vida mais adulta, começa a ter VPPB, migrana vestibular. Se nesse meio tempo ela teve algum evento estressor psicológico marcante, ela pode ter uma tontura perceptual postural persistente, que é a TPPB. Também chamaram como tontura fóbica antigamente, a vertigem fóbica. Então o paciente vai transitando muito naquilo. Então vai transitando muito nessa parte do sistema nervoso central. E hoje a gente sabe, como autoneuro, nós temos que olhar o paciente de uma maneira bem ampla. Não tem como a gente só olhar labirinto. Por isso que é otoneurologia. Então a gente está olhando o quê? Sistema nervoso central, esses pacientes crônicos. Então boa parte deles são pacientes agudos que melhoram se a gente não chumbar eles, como o Guilherme falou, não chumbar o labirinto deles. A reabilitação vestibular a gente sabe que vai ser bem adaptada, o paciente vai se reabilitar sozinho, um labirinto vai assumir, o cerebelo vai fazer essa parte de se organizar melhor em 30 dias. Se a gente ficar chumbando esse paciente 90, 60 dias, um ano com remédio, ele não vai melhorar.
É tipo uma pessoa que tem uma fratura de membro inferior e aí ele fica ali parado o tempo inteiro, engessado, nunca vai recuperar o movimento, né? Então, na verdade, você tem que tirar o fator ali que tá É igual na insônia pra vocês, prejudicando, eu né? acredito. Não, vamos fazer o quê? Vamos dar indutor do sono forever. Não tem como. Vamos ter Não. que avaliar, né? Tudo Vamos ter que Academia, avaliar. você faz academia e vai usar corticoide pro resto da vida, relaxante muscular. Você não vai ter o estresse muscular inflamatório pra gerar uma Exatamente. resposta né? muscular. E né? equilíbrio o quê? O professor Bottino falava isso. Equilíbrio é cognição. Nós temos que ir na cognição, temos que aprender com isso daí, aprender o organismo a se reabilitar, tem exercício específico para reabilitação vestibular. Temos ferramentas diagnósticas que a gente consegue pontuar muito fácil onde está a lesão desse paciente, mas o principal é reabilitação. Reabilitação vestibular e boa parte delas, caros ouvintes, não inclui remédio. Tá? Então, assim, exato, ao perfeito contrário, essa é o médico desse prescritor. Então, quando o paciente chega, doutor, eu tenho labirintite, me dá um remédio. Fala, peraí, eu vou ser o médico que vou tirar remédio seu, não vou entrar com remédio. É super importante porque tem uma característica nossa que a gente não dá nenhum valor porque ela é tão natural que a gente não percebe, que é a propriocepção, né? Então eu tô aqui, mas eu não tô batendo nesse microfone quando eu estou falando, por quê? Eu tenho diversos mecanismos que me orientam nesse espaço e eu consigo me organizar, né? E uma das primeiras coisas que as doenças aí do labirinto mexem é essa propriocepção, né? Então esse Percepção equilíbrio... do paciente no próprio ambiente. Né? Exato, muda muito. As doenças crônicas hoje, né, tem aumentado muito a incidência de diabetes, tudo. A diabetes é uma doença que leva à tontura muito facilmente. Seja no primeiro diagnóstico, então a gente faz muito diagnóstico dos pacientes com tontura por diabetes mellitus, por pré-diabetes, tá, essas alterações, porque a diabetes ela afeta o quê? Afeta a propriocepção, afeta a visão, com a retinopatia diabética e afeta o labirinto. Tudo que está ligado ao equilíbrio, né? Então, quando a gente fala em sala de aula, fala, olha, tontura vocês têm que entender, porque tem uma doença crônica muito prevalente no Brasil que é diabetes, que dá tontura. E vocês não têm que chumbar mais esse paciente, entrar mais um remédio para esse paciente que já é hipertenso, já toma hipotensor e vai entrar mais um remédio que vai prejudicar o equilíbrio dele, né? Às vezes um remédio que já vem com mais açúcar e outras questões e piora uma série de coisas, né? Boa parte das sinarisinas no Brasil tem açúcar como composto, então isso também atrapalha essas compensações. Betistina também, né? O betistina também aumenta o consumo, então, da glicose. Então, assim, é complicado. São questões complicadas e que... E o café também, né? Como o Jorge falou, a semana do café a gente sabe que... A gente ama um café, né? Tem até um cafezinho aqui, é isso? Trouxe pra vocês aqui. Obrigado, Trouxe pra vocês em agradecimento ao convite, um café lá da nossa região, um café lá de Loanda, lá pertinho de Moarama. Então, assim, ele tá aqui pra gente saber que ele não é vilão, né, Jorge? Não, vilão não. Né, Guilherme? A gente, que faz ele ser vilão, não sabendo usar, né? Isso. Exato. Nós, da Toneiro e os colegas da Medicina do Sono, não temos ele como vilão. Ao contrário, bem usado, de maneira correta, nos ajuda muito, né? Verdade. Então, acho que chegamos num ponto legal, que é entender isso, né? Os fatores alimentares que influenciam isso, né? Porque, por exemplo, no sono a gente tem o café, e a gente já tá deixando claro aqui que ninguém é contra o café. Não. Gui gosta bastante, né, Gui? Muito. Gosto muito também. Eu gosto, mas eu sei o momento e sei a minha dose, né? Porque eu passei a entender o meu corpo com relação a isso. A mesma coisa também, eu sei que se eu jantar uma feijoada às 10 da noite, eu vou ter pesadelo a noite toda. Entendeu? Eu já sei. Então, assim, a gente precisa entender esses sinais do corpo. E na otoneurologia, né, a questão de tontura, esse corpo também dá sinais quando a gente tá abusando de alguma coisa, né? A tontura pode vir isso, como no meu caso, foi lá, além de, nessa semana, eu estar com uma privação de sono, na semana que eu tive o episódio, abusei um pouquinho do doce, foi a semana do meu aniversário, e também abusei do café. Aí a combinação aí foi o combo da tontura. O combo da tragédia, né? E aí, como a alimentação pode influenciar na tontura? Muito, assim, o café, em geral, a gente nem demoniza tanto a ponto do seguinte, eu peço para o paciente fazer um teste terapêutico. 15 dias sem café. Vamos ver se muda alguma coisa. Mas para o paciente enxaquecor, a gente não tira. Então é com um segredo. Porque se você tirar... De uma vez, né? O que vai acontecer? Você fala... Crise. Crise de tontura, crise de dor de cabeça. Então a gente faz um teste. Reduz o café para o máximo que você conseguir, 1 ou 2 xícaras por dia, por 15 dias. Mudou alguma coisa do equilíbrio? Não. Mas vamos tentar manter reduzido para melhorar o sono. Né? Melhorar mas assim, melhorar outras coisas. Não vamos, mas não temos ele como gatilho no seu caso. Gatilho, cada um vai aprender o seu. Né? O café é muito importante. Comidas com muito sal, condimentadas, podem piorar e precipitar a crise de doença de Meniere. A gente sabe isso, tanto que na crise de doença de Meniere, o que a gente faz? Diurético e a água para melhorar esse canal de aquaporina, melhorar essa parte, todo o equilíbrio hidroeletrolítico dentro da orelha interna.
E, além de tudo, hoje a gente sabe o sono. O paciente que tem lá uma labirintopatia, está bem compensado, está fazendo exercício físico, controlando comorbidade, se ele dormiu mal por algum motivo, viagem, jet lag, tem uma preocupação, foi lá e teve que tomar um indutor do sono, a gente sabe hoje que o sono pega muito. Atrapalha muito esse paciente, porque a gente pensa o quê? Hipofluxo cerebral, hipofluxo labiríntico, que pode também precipitar. É tão importante que tem pesquisas que mostram que a doença de Meniere, pegaram pacientes com doença de Meniere, foram fazer uma investigação dessa parte do sono. Boa parte deles que tinha alteração de sono, apneia do sono, com o CPAP eles melhoraram das crises. Então a gente sabe que essa hipoxigenação à noite do cérebro por conta da apneia pode levar a surtos labirínticos de doença de Meniere. Mas olha que interessante você está falando. Que um dos braços do meu mestrado inicial, né, que a gente desistiu dessa pesquisa, porque era o seguinte, a gente ia estudar realmente a correlação entre sintomas labirínticos aí, pacientes com queixa de tontura e a apneia do sono. Só que quando a gente eu consegui uma amostra até grande de pacientes com apneia para a gente entrar em contato e ver, na hora que, e com tontura, porque foi dados do banco de dados do Instituto do Sono. Então o paciente falava, tenho tontura, não tem, tá? Aí a gente entrava em contato com esses pacientes e a gente tinha os critérios de exclusão. Cara, não tinha paciente que não tinha alguma outra questão além do sono. A gente não conseguiu isolar, limpar. Não conseguiu, ou tinha uso de medicação, ou era um paciente grande obeso, ou era um paciente com alguma cardiopatia. A gente não conseguiu isolar um número de pacientes que tinham apenas um distúrbio respiratório do sono e sintomas vestibulares, entendeu? Então foi legal você ter entrado nesse aspecto, porque eu vivenciei isso daí também. A multifatoriedade dos sintomas labirínticos é muito E eu acredito importante. também, Guilherme, porque assim, estava até conversando com o Jorge antes da gente começar a gravar, o que nos leva ao desequilíbrio, o que nos faz perder o equilíbrio corporal, também nos faz atrapalhar o sono. É muito parecido. É muito parecido, assim, cafeína leva a insônia, leva a crise de doença labiríntica. Ansiedade e estresse, alteração de serotonina, altera sono, altera essa parte da tontura mais relacionada à parte psiquiátrica. Então, assim, tudo afeta. O paciente pré-diabético, o paciente obeso, tudo vai afetar. Então, são pacientes que estão lá transitando entre a medicina do sono e o autoneuro. E é interessante isso que você está falando também, porque nós chegamos aí para os pacientes e a gente fala muito de mudança de estilo de vida, né? E aí, Exatamente. esse é o pior tratamento para se estabelecer. Porque se a gente fala, olha, vai melhorar seu sono, vai melhorar sua tontura, não, é mais fácil o remédio. Porque mudar, vamos ser honestos, pra gente mesmo é difícil como médico, né, mudar. Então, compreender todo esse processo demora e nem sempre também depende só do querer, né. Então, assim, quando a gente fala de tontura, o estilo de vida tá totalmente envolvido nisso, né? Então entra alimentação, sono, né? Às vezes também o quanto que você estimula todo esse processo, né? E aí vem outras questões que você tocou no início do podcast, que é a cinetose, né? A cinetose é muito frequente e vem confundida com a labirintite, né? E o que seria essa cinetose aí, que você era uma pessoa que sofria bastante com isso, né? Sofria bastante com cinetose. Muito na residência, eu tive muito na infância. Como que é? O que é essa cinetose que as pessoas às vezes confundem um pouco com a labirintite em si, né? A cinetose nada mais é do que a intolerância a esse movimento, geralmente em meios de transporte. Né? Boa parte delas o quê? É aquela criança ou aquele até adulto, jovem, que fica no banco de trás, que passa mal quando está no banco de trás, mas ele vai bem quando está dirigindo. Por que ele vai bem quando está dirigindo? Porque ele tem a propriocepção do carro. Ele espera aquele movimento. E ele espera aquele movimento do vou brecar, vou acelerar, diferente de quem está no banco de trás. Tá? Então essa cinetose é muito comum hoje o quê? Em carro, van, ônibus, em avião é um pouco menos comum e navio. Navio porque a frequência é um pouco mais baixa, então é mais tranquilo da gente compensar esses pacientes. Mas a cinetose nada mais é do que esse mal do movimento. Né? E hoje todo mundo com celular, fica ali no carro, né? Sim, mas até antigamente, igual eu morava na Bahia e ia muito pro Paraná de carro, visitar meus avós e tal. E aí a minha irmã e eu atrás. Só que eu sempre fui de ler, ficava lendo livro, minha irmã ficava brava comigo, falava, como que você tá conseguindo aí fazendo leitura? Porque ela não podia olhar pro papel que dava enjoo. Numa época que não existia podcast, que não existia nada pra se distrair. Ela na época do Walkman. Então não dá, né? Você com biscoito de polvilho, né? Biscoito de polvilho, comer biscoito de polvilho. Não tinha que fazer. Exato. Não, ela ficava brava comigo. É importante isso, porque, olha só, quando a gente vai viajar, o que a gente faz? Às vezes a gente acorda cedo,
para Aham. viajar, né? Muito Então, cedo. privação de sono. Uhum. Aí já toma o café ou um energético, que às vezes tem doses altas de cafeína, Come errado né? ou não come. ou como errado. Então, assim, é o combo Como aquele completo. espetinho de frango com fritura Com- no aí não, rosto. levo os ultraprocessados aí, vou Isso, aqueles salgadinhos isso, no leva carro, ultraprocessado, né? cheio de Que, assim, açúcar, cheio de você sal. não sabe se cheira a chulé ou vômito, né? Quando abre assim, o carro fica um horror. Empesteado. Então, assim, é tudo isso. Isso geralmente tá tudo junto, né? É o cenário perfeito para você ter cinetose, né? E essa cinetose, esses pacientes com cinetose vão, boa parte deles, evoluir para uma enxaqueca. Olha só. Então a enxaqueca, seja a enxaqueca clássica, com aura, dor de cabeça, hemicraniana, pulsátil, seja uma enxaqueca vestibular, que ele vai ter a tontura em pelo menos 50% dos episódios associado à dor de cabeça. Imagina a pessoa que vai viajar por um período, uma viagem curta, ele vai perder às vezes 1, 2 dias ou mais, dependendo da crise, da intensidade dessa cinetose, né? Imagina uma viagem internacional que você passa a noite toda dentro do avião, privado de sono, né? É o mesmo sistema aí que eu falei anteriormente. E altera o ciclo, diferente. altera o ciclo circadiano Total, depois, jet né? lag, e aí chega lá, cinetose, tudo isso. Então, isso pode realmente ter uma limitação muito grande para a vida da pessoa. Tem, né? muito grande, principalmente para as crianças, né? Hoje a gente sabe, né, nós que trabalhamos cada vez mais com crianças, eu faço também a parte não só de otorrino, mas também me ocupo com a outra área, que é uma área bem clínica da otorrino, que é a eletrofisiologia. Essas crianças que são avaliadas da maneira, do ponto de vista eletrofisiológico, com BER e outras avaliações, tem que ser avaliada do sistema labiríntico. E hoje a gente sabe, né? Tem capítulos, tratados e livros que falam disso. O VEMP cervical é uma ferramenta importante para a avaliação dessas crianças. Boa parte delas que tem perda auditiva moderada, profunda, vão ter alteração labiríntica. Então vão ser crianças que vão demorar para poder andar, demorar para se desenvolver, demora na escrita, tudo por conta disso, por uma afecção que a gente imagina que é boba. Não, é só uma tontura. Não, afeta tudo a vida da criança. Todo o Afeta desenvolvimento, todo o né? desenvolvimento, né? Afeta em relação à leitura. Como é que a criança vai conseguir enxergar o que está escrito na lousa se ela está sentindo que o mundo está girando, né? A gente tem muito profissional que ouve aqui o podcast e tudo, e também o público leigo, né? A gente compartilha aí informações com esses dois públicos. Mas assim, chegou um paciente com tontura até mim, né? O que nunca deve ser feito, assim, coisas que a gente tem que evitar ao máximo. Eu sei que dizer assim, como eu faço o diagnóstico, é muito amplo, é muita coisa. Mas tem uns erros que a gente comete na primeira consulta que devem ser evitados, né? Tipo assim, começar logo uma medicação de cara, o que você vê como mais prejudicial, assim, né, na condução do caso que chegou para mim. Eu não sou nem otorrino, nem especialista em otoneuro. Primeira coisa que a gente não deve fazer para esse paciente, eu acredito que como todo sintoma que não depende de uma alteração física tão evidente, a gente nunca deve falar que você não tem nada. Acho que a pior coisa que a gente pode falar para o paciente de tontura é isso. É menosprezar o sintoma. A gente não menospreza uma dor porque a gente vai menosprezar uma tontura. Então a primeira coisa é falar, você não tem nada. Você faz isso com um paciente com tontura e zumbido, você aumenta a tontura e zumbido dele. Uhum. Principalmente no zumbido, que tem toda essa parte cortical relacionada à parte emotiva, à parte límbica. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é isso. Não falar que o paciente não tem nada. Acolha a queixa desse paciente. Tenta enxergar o contexto dele. Então, peraí, eu tô com tontura, mas eu tô tendo ainda fazendo tudo no dia a dia, tô tendo autonomia para fazer tudo, eu parei de fazer tudo, não tô conseguindo fazer nada. Tem muita gente dependendo de mim, eu tenho que melhorar logo. Então, assim, outra coisa também é não ficar chumbando esse paciente com sedativos labirínticos sem a gente ter um norte, pelo menos. Então, pelo menos ter, né, o médico que faz esse diagnóstico, pelo menos saber, olha, é central ou é periférico? Então, para que caminho que eu vou? Para saber, para não ficar chumbando e não errar diagnóstico, né? Principalmente isso daí. E hoje tem muitos exames, é isso, que podem auxiliar nesse processo do diagnóstico, né? Então, geralmente, que caminho que a gente faz, né, para quando eu vou investigar melhor? Desde exames laboratoriais, que às vezes para diagnosticar questões clínicas, até exames mais específicos para essa parte da tontura, né? E um exame físico também pode ser algo muito importante, né? Primeira coisa, assim, quando a gente está conversando com o paciente de tontura, a gente tem que saber... tentar já colocar o paciente em alguma coisa de diagnóstico, tentar saber para que lado a gente vai. Quando a gente manda o paciente para o exame, a gente já espera alguma coisa, a gente já deve ter uma hipótese diagnóstica. 80% do diagnóstico de tontura a gente fecha na anamnese. Olha só. Fora disso, a gente usa o exame para quê? Peraí,
O paciente tem uma vestibulopatia unilateral por Meniere. Vamos ver se ele está com lesão labiríntica, que merece uma reabilitação ou não. Vamos ver se ele está com alteração auditiva, que a gente tem que acompanhar. Mas nós temos a videonistagmografia, que a gente termina fazendo lá no consultório. O VRIT, que vê essa parte do reflexo vestibulocular. Audiometria, que a gente usa muito para poder avaliar, já que o órgão é um órgão só. A gente divide o labirinto em labirinto anterior, que é a parte da cóclea, e o posterior, que faz equilíbrio. Boa parte das vezes, as tonturas periféricas que afetam a parte periférica da cóclea vão afetar também a parte da audição, afetam a parte de labirinto. Então, o paciente, boa parte deles tem zumbido. Então, se fica uma dica aqui para quem, médico que atende esses pacientes, se o paciente tiver zumbido, alguma queixa mais relacionada à parte auditiva, boa parte delas é tontura periférica. Mas isso não significa que é uma tontura fácil de tratar, mas é uma tontura que a gente não vai para um caminho tão preocupante. A gente já espera uma reabilitação melhor com medicações. E tem a parte laboratorial também. Todo paciente que chega no meu consultório com queixa de tontura, a gente investiga tanto a parte laboratorial e principalmente a anamnese, né? Então a gente vai conversar com o paciente, vai ver, por exemplo, que ele fez uma micacina por uma infecção urinária. Um quadro mais grave que ele não relaciona. Então, a anamnese tem que ser ampla por conta disso. O paciente não vai relacionar a internação dele por uma pielonefrite ou micacina com a tontura. Ele vai achar que são duas coisas separadas. Então, peraí, olha, já ficou internado, tem que ter um histórico de medicações pregressas que o paciente já tomou, que ele está tomando agora. E perguntar, olha, a gente brinca com a Dona Maria, que é o nome para esse paciente. Dona Maria, a senhora toma algum remédio, entre aspas, natural? Porque o remédio dito natural também afeta o equilíbrio. Não, o paciente toma tudo aquilo, mas esqueceu de falar que ele toma ginkgo biloba, porque a vizinha falou que é bom para memória. Um chá. Aquele chá de emagrecimento, não pode... chá de emagrecimento. Começa aquele... Começa com Air, Exato. termina com Life, né? Que era muito comum. Nossa, eu entendi muito isso. Cara, demais, Nossa, teve né? a época de tudo isso, né? O chá de emagrecimento, né? Chá Que de tem um monte de emagrecimento. coisa que a gente não sabe o que tem. Não tem controle aquilo Não tem ali, controle, né? então Era assim, muito aquilo comum. é perigoso, muito né? paciente com- E sabe, eu, às vezes também brinco que a tontura pode estar relacionada ao distúrbio do sono e ao distúrbio do acordar, que é a pessoa que levanta da cama subitamente e fica Exatamente. tonto porque tem a questão postural, né? Postural. Então a gente tem aí a vertigem postural, que é também bastante frequente, né? E como que a gente pode suspeitar que é só algo da postura e que não é só algo no sentido de simples, tem toda uma conduta, mas não é algo mais grave como um acometimento do sistema nervoso central, né? As vertigens posturais, a gente tem várias causas dela. A VPPB, que é a mais comum, que é a famosa doença dos cristais, que as pessoas tendem a melhorar com manobras e após a investigação. Então, são doenças que não melhoram só com medicação. A tontura postural também pode ser principalmente posicional relacionada à enxaqueca vestibular. Olha só. Tá, então, aquela pessoa que tem uma tontura posicional, que é um pouco mais intolerante em relação ao movimento, vai ter uma dor de cabeça em alguns quadros não, tá? Mas o principal, aquele paciente hipertenso que toma pelo menos 2 antihipertensivos, ele tem uma grande chance de ter hipotensão postural. É verdade. Então, se o paciente é hipotenso, toma antihipertensivo, não dá para levantar da cama como se tivesse um alarme de incêndio. E lembrando que os idosos, né, eles têm um enrijecimento dos vasos. Então isso já aumenta essa dificuldade de controle de todo esse volume dentro dos vasos sanguíneos e ele pode ter ali uma queda súbita de pressão. Né? Um hipotensor. Aí o que vai acontecer? Na hora que a gente levanta, a nossa pressão tem que subitamente subir um pouco. Não vai subir. Aí ele quase apaga, desmaia, ele fala que ele tem o quê? Labirintite. Labirintite. Exato. Exatamente. Viu como essa Então, palavra ela é perigosíssima. É perigosíssima. Então, é uma Ela palavra que a pode gente não deve ser esconder. usada e ela esconde um sintoma. Um sintoma que é a tontura, que é um sintoma que a gente pode estar discutindo muito Se tempo você aqui. tem aquela tia que tem labirintite, já encaminha esse vídeo pra ela, porque ela vai estar muito bem orientada Exatamente. sobre o que de fato é tontura. Né? E essa questão do sono, né, a gente vê isso muito claramente. Eu, por exemplo, dormi menos que 5 horas, vou tomar café da manhã, já acordo meio nauseado e também... Eu também. Isso, Durmo náuseas mal, é uma enxaqueca queixa vestibular, muito vem... importante, né? Náuseas vem muito junto. Então as náuseas são uma queixa muito frequente, né? E às vezes pode vir até com vômitos, né? Junto. E vômito é um sinal de alerta aí que a gente tem que ter uma atenção maior quando vem vômito e tontura junto, né? Nem sempre pode ser uma coisa tranquila, mas pode esconder problemas muito sérios, né? Claro, até porque, assim, paciente com uma tontura aguda, que o paciente não consegue nem levantar direito, tá com muita náusea, muito vômito, ele pode tá tendo um infarto cerebelar. Ou ele pode estar tendo uma neurite vestibular, que é uma doença, entre aspas, periférica, mas que tem uma repercussão muito grande, dependendo do que o paciente trabalha. Você imagina um piloto de avião com neurite vestibular.
Na próxima prova que ele for fazer, ele pode reprovar e perde isso daí. Então, perde essa capacidade de voar. Então, assim, a náusea e vômito é uma coisa que faz as pessoas, os pacientes, procurarem um pronto-socorro. Quem chega lá, o médico que está atendendo, a equipe que está atendendo, tem que saber controlar isso daí. Mas não por muito tempo. Então, assim, o remédio que o paciente procurou de maneira aguda no pronto-socorro, até fica um alerta para vocês, aquela sinaritina que foi prescrita no pronto-socorro não deve ser mais uma medicação de uso contínuo. Exato, tem riscos, né? O problema é esse, o paciente pega aquilo, peraí, tem labirintite, vou tomar sinaritina agora ad eterno. Não, aí começa com depressão, parkinsonismo medicamentoso, altera a memória e afeta tudo. Mas a náusea e o vômito sempre chama atenção porque mostra que é uma crise aguda e a gente tem que tirar o paciente da crise, com sedativos labirínticos pelo tempo correto e pela dose certa. Essa questão da farmacologia dos medicamentos utilizados aí é algo que preocupa, né? E a gente vê também que esses pacientes, eles criam uma dependência, de certa forma, até emocional daquilo, né? Porque foram mal orientados, ó, sem esse remédio você vai ter tontura, e os remédios trazem todos esses riscos aí, essas consequências que são bem perigosas para a saúde, né? Agora, quando a gente fala também da tontura, a gente está falando de, como eu iniciei, né? 1 milhão de coisas, e aí vem desde doenças cardiovasculares também, né? Que a gente pontuou bem isso, e agora a gente fala também dessas doenças metabólicas, né? Que você pontuou, diabetes, e esses picos, né? De glicemia que podem acontecer. Então, assim, chega com tontura e o cara diz, olha, minha vista escurece, ou eu caí de uma vez, perdi a consciência. São coisas completamente diferentes que às vezes vem dentro desse guarda-chuva chamado de labirintite erroneamente, né? Como que a gente pode puxar aí para esclarecer mais isso, né? Porque às vezes a pessoa que está ouvindo a gente em casa escureceu a vista e desmaiou, perdeu a consciência. Isso vai dar outro sinal, né? Com certeza. A perda da consciência é uma coisa que a gente pensa numa coisa neurológica um pouco mais grave, ou uma coisa cardiovascular. Então, o paciente que tem uma arritmia, uma FA não compensada, ele vai ter um desequilíbrio por conta dessa parte da frequência cardíaca e tudo mais, débito cardíaco. O paciente que perdeu a consciência de maneira curta, então a gente sempre pergunta, como é que foi a tontura? Ah, mas eu caí, tá bom, como é que foi a queda? Tem que saber como é que foi a queda. Pera aí, doutor, eu acordei, eu tava escovando o dente, de repente eu acordei e eu tava no chão. Falei, pera aí. Isso daí dificilmente é labiríntico. Então a gente sabe que nós temos que ficar de olho. Alerta aí, sinal né? de alerta. Sinal de alerta para quê? Para a gente pedir um exame de imagem, mandar para o neurologista, alguma coisa assim. O que o Jorge falou também em relação à parte da glicemia é uma coisa muito importante a gente ver, principalmente em época de Páscoa. Então, assim, época de Páscoa são os migranosos e diabéticos que aparecem descompensados no consultório. Por conta disso. Exagerou ele tem aí, a diabetes, mas ele vai chutar o balde no chocolate e vai piorar e vai ter isso daí. Você fica satisfeito com uma glicemia de jejum ou você é a favor sempre de fazer aquela curva glicoinsulinêmica para ver todo o processo ali? Eu peço e sou fã da curva glicoinsulinêmica em várias situações. Primeiro, quando o sintoma tem relação com a parte alimentar. Olha, doutor, eu como doce, eu como alguma coisa, eu deixo de comer, fico em jejum, me dá tontura. Ou quando o paciente já é obeso, ou quando tem história familiar de parente de primeiro grau. Tem uma mãe diabética, um pai diabético, um irmão diabético. Então a gente termina pedindo a curva nesses casos. Que boa parte das vezes, quase 90% dos pacientes tem esses fatores de risco, né? Mas a gente pede sim, trata e começa o diagnóstico, às vezes, no consultório do autoneuro. E outra questão muito importante de falar de tontura é a questão da saúde mental, né? Então, estresse, ansiedade, depressão podem ter relação também com a queixa de tontura, não é isso? Exatamente. O professor Ítalo do HC sempre nos puxava para esse lado da parte mais emotiva, porque a gente tem que entender o que faz o paciente perder o equilíbrio. Não só de maneira corporal, mas o desequilíbrio mental momentâneo por algum estresse faz o paciente ficar desequilibrado. E a TPPP, que é essa tontura mais postural, mais relacionada a esse perfil psiquiátrico, tem que ser levantada e tem que ser aprofundada no consultório. Então, é um paciente que tem que ser investigado. Então, você imagina, lá no consultório tinha um caso típico que a gente até coloca na sala de aula para o pessoal da Unipar, uma senhora que cuidava dos pais, uma senhora devia ter uns 60 anos, cuidava dos pais com 90 anos, era quem segurava as pontas em casa, quem levava esse dinheiro, de repente ela teve uma tontura por VPPB. Foi resolvido, fez a manobra, fez a investigação toda, mas ela evoluiu para uma tontura fóbica depois.
E ela trabalhava em altura, limpando o vidro. Então, assim, a gente teve que abordar todo esse aspecto, conversamos, acolhemos essa queixa, tivemos o psicólogo, o psiquiatra junto para poder ajudar para melhorar o equilíbrio desse paciente. Então, assim, filosoficamente, o que nos faz perder o equilíbrio nos tira do rumo. Então, assim, se a gente for perceber, você falou, nessa semana estressante que te deu tontura, não foi só a cafeína, não foi só a falta de sono. Foi alguma coisa que estava lá te estressando, tirando o seu equilíbrio, fazendo você perder o sono durante todo o tempo, né? E a gente tem que abordar esse aspecto, até um aspecto religioso. Então, assim, perguntar para o paciente, olha, nesse momento, procura sua religião, vai te ajudar muito nesse aspecto de, peraí, vou voltar a me equilibrar, vou voltar a ter uma vida plena. Então, assim, sou católico, sou cristão e a gente sabe, Jesus nos morreu na cruz para nos trazer vida plena, e uma vida plena equilibrada, que depende muito do equilíbrio. Então, todo esse aspecto tem que ser conversado e levantado no consultório do autoneuro. Porque na verdade é como se fosse uma espécie de estresse pós-traumático, quando você tem um problema, o teu corpo reage dessa forma, A TPPB funciona como esse estresse pós-traumático vinculado à parte labiríntica. Exato, é uma manifestação. Eu sempre converso com os pacientes sobre essa observação dos sinais do corpo, né? Então, assim, nós estamos falando, por exemplo, da insônia doença, transtorno, mas às vezes da insônia sintoma. Aquele cara que chega ali de forma episódica, porque na verdade o teu corpo tá lembrando que um dos pilares ali para o sono acontecer envolve a questão comportamental. Então, o teu corpo manifesta isso. Eu estou aqui se eu tenho um problema de trabalho, eu tenho ali uma insônia naquele dia, ou até uma boa notícia pode me levar a uma insônia. Mas sintoma, não a doença propriamente dita dentro dos critérios determinados. Tontura pode vir assim, né? Então, numa sociedade ansiogênica como a nossa, né? E o quanto que a gente estar ali todos os dias submetido a pressões inúmeras, né? E preocupações inúmeras, meu corpo pode sinalizar com tontura. Posturas viciosas, né? A postura de estar no celular o tempo todo, tem até a descrição do pescoço. Você falou da questão cervical. Do pescoço do paciente com o celular, que fica o tempo todo assim. É um pescoço que vai doer. Você imagina um paciente já com fibromialgia. Eu jogo toda a tensão para essa região cervical, né? E isso lembrando que o meu equilíbrio também envolve o sistema esquelético e muscular, né? Então isso tudo vai se direcionar. Às vezes a gente na queixa de insônia, né, Gui, a gente tem muito aquela pessoa que tem dificuldade de se entregar para o sono, que é aquela pessoa que ele olha e ele gosta de ter o controle de tudo, e se entregar para dormir é você perder o controle. Exatamente. Então você se entrega ali para o desconhecido. Também essa pessoa, ela vai vir ali com tontura, porque ela quer controlar tudo, ela joga toda uma atenção para esse sistema osteomuscular, né? Então, como que técnicas de relaxamento e coisas assim têm influência ou podem de alguma forma, existe evidência científica que isso trabalha de alguma forma na tontura? Você falou, esse paciente aí é o paciente hipervigilante. Exato, que é o paciente de hiperalerta. É o paciente da TPPP, é o paciente que vai estar, como você falou, funciona como se fosse um estresse pós-traumático. É uma superativação da região da amígdala, que não é amígdala, é amígdala dentro do cérebro. Mas o otoneuro trata de mais amígdala, cerebral também, tá? Então aquela amígdala lá que está hiperreativa vai levar o quê? Uma reação de luta e fuga. Então o paciente vai sentir isso aonde? Num lugar com muito barulho, com muita informação sensorial, muita informação visual conflitante. Então esse paciente vai aprender técnica de relaxamento. Tem trabalhos que mostram que o relaxamento, a psicoterapia ajuda muito nisso daí. O mindfulness, que é essa terapia, atenção plena, essa atenção plena de, peraí, vou respirar, vou parar, vou olhar para aquele momento, o que eu estou fazendo? Então, assim, eu termino explicando isso para todo paciente de autoneuro, porque ele é um paciente que está sempre preocupado com o quê? Peraí, estou com tontura, não vou conseguir sair daqui. Estou com tontura, não vou conseguir trabalhar amanhã. Estou com tontura, não vou conseguir cuidar dos filhos quando eu chegar em casa. Peraí. Essa antecipação do sofrimento, né? Que aí eu já passo por tantas vezes episódios, eu já sei mais ou menos como aquilo vai se desdobrar e eu crio todo um mecanismo ali de antecipação, né? Como eu costumo às vezes brincar que a única coisa que eu faço de antecipação é me preocupar. O resto tudo eu deixo fazer de última hora. E boa parte delas não vai se concretizar, né? Das preocupações que a gente tem, né? Que a gente vai criando e trazendo todo esse contexto, né? Mas, por exemplo, a gente
falou aqui dessa sociedade ansiogênica e depressão também, né? Depressão e tontura podem vir juntos. Lembrando que o paciente depressivo, ele às vezes abre sintomas não muito clássicos para depois se estabelecer no quadro mais característico. Às vezes ele vem com uma sonolência. A gente na medicina do sono, a gente recebe muitos pacientes com sonolência e você investiga do ponto de vista biológico, não tem apneia, às vezes tem uma rotina de sono adequada, mas quando você avalia do ponto de vista de saúde mental, sintomas, você fecha para depressão, você trata e melhora muito essa sonolência. Ou às vezes, né? Jorge, o paciente nem fecha. É o paciente Exato. borderline que está começando a abrir o quadro. Tá naquele limite ali, se manifesta com Isso, sonolência, exatamente. né? E tontura também E tontura vem. também. O paciente borderline vem nisso daí. Borderline não a parte psiquiátrica, mas borderline do quê? De limite, Tá no limite, né? do limite de preencher critérios. Então, o paciente metabólico está assim. Então, ele está lá no limite. Até a gente sempre pede como investigação também a parte da tireoide. O hipotireoidismo subclínico em mulheres ou idosos. O paciente teve lá um TSH 2, 3 a vida inteira. De repente faz um TSH de 5 e começa com tontura. Peraí. Ele vai fazer ou não vai fazer medicação? Ele está começando a abrir o quadro. Seja o quadro da tontura por hipotireoidismo, seja o quadro da tontura por pré-diabetes. Então, esse paciente com certeza também chega para vocês. Né? Ou o paciente ansiogênico, a gente investiga toda a parte, ele está desenvolvendo uma tontura, uma TPPP, que é essa tontura mais vinculada a essa parte psiquiátrica, que às vezes não preencheu todos os critérios, mas se ele for para o psiquiatra, ele não tem todos os critérios para tomar uma medicação. Então a gente tem que acolher e tem que falar para o paciente, olha, não é que você não tem nada, mas vamos descobrir. Estamos abrindo o quadro disso daí, né? Como vocês falaram da insônia, do paciente com insônia, né? Quando a gente fala também da apneia, a gente tem aquele perfil de pacientes que desaturam muito, né? Então, lembrando que a apneia do sono, a apneia obstrutiva, ela é caracterizada pelo que a gente chama de hipóxia intermitente. Para quem não tem tanta familiaridade com o termo, ela é uma queda da saturação pela obstrução da via aérea e esse indivíduo ele tem um hiperalerta, ele tem, na verdade, um pequeno despertar muito curto para retomar o controle. Então, ele melhora essa saturação e, em seguida, ele tem um novo evento de apneia e hipopneia e fica fazendo isso durante toda a noite, né? Então você imagina você parar de respirar inúmeras vezes durante a noite e essa oxigenação cair. Com certeza o labirinto sofre com isso, Com né? certeza. Por esse estímulo, essa queda de oxigenação, a gente está falando de um órgão extremamente pequeno, sensível, muito que não para de direcionado, funcionar, que não quando para tá de dormindo. funcionar. E a própria vascularização do labirinto É, é exatamente, muito... você fala, é a primeira a sofrer. sensível. É uma vascularização terminal, não é uma terminal, vascularização sinusoidal, é uma vascularização Exato. terminal. Então, qualquer isquemia, a gente sabe que pode levar repercussão. E, com certeza, uma investigação que a gente, hoje, cada vez mais inclui, a investigação do sono desse paciente. Fazer uma polissonografia, tipo 1, tipo 2, tipo 3, para poder ver como está funcionando esse sono. Porque, com certeza, a hipóxia, se afeta tudo isso, vai afetar o labirinto. Então, o paciente vai ter um monte de crise, vai ter zumbido associado, já que a artéria vai chegar num órgão só, que é a parte do labirinto, seja anterior, tanto posterior, e com certeza é uma investigação que deve caber para quase todos os pacientes dentro do autoneuro. Exato, e a gente também precisa lembrar da questão do ritmo biológico, né? Por que eu estou falando isso? Porque recebo pacientes que às vezes, ou por um curto período, eles vão, sei lá, vou fazer um estágio fora do Brasil, vou viajar por um período de 20, 30 dias. Quando chega lá, esse desajuste entre o relógio biológico de sono, de horários, e eu estou falando de sono, mas na verdade esse desajuste do relógio biológico, ele inclui horário de refeição, ele inclui o meu horário de ir ao banheiro, tudo isso está envolvido. É um processo, na verdade, que a gente não pode fixar somente para o sono. Mas ele vai lá para aquela cidade, vai passar 20, 30 dias lá, e aí muda completamente, ele desajusta, e ele começa a abrir quadro de privação de sono como gatilho. Acontece a tontura. Ele vem ali, às vezes viaja aí 36 horas para a Austrália, né? Austrália, Às vezes 36 não horas de precisa nem ir avião. longe, né? Pega o paciente que trabalha em turno. Exato. Trabalha em turno Trabalhador em turno. noturno. Você trabalha muito com essa medicina também ocupacional e avalia todas essas questões, né? E também até a própria exposição em certos trabalhos, seja a barulho, privação de sono ou até agentes químicos, né? Que até podem agentes trazer. Não, com certeza, que podem afetar essa parte, né? O italiano Domenico De Masi, meu pai falava isso na sala de aula, ele deu aula para mim de medicina do trabalho. O italiano Domenico De Masi, lá no século XVIII, falava: o trabalho vai nos adoecer. Isso assim, então a gente tem que entender que o trabalho vai piorar. O trabalho em turno, como é que é o trabalho em turno do paciente? Quem fez plantão, quem tá aí ouvindo a gente no plantão, sabe. Qual a felicidade do plantão? Comer porcaria.
Aquela Então, o pizza, que a gente hambúrguer. comia? Pizza, hambúrguer, o quê? Aquela coisa, Salgadinho, excesso ali, de os sal, chips. que vai precipitar a um problema labiríntico, vai dar uma tontura, e tomar café, que vai afetar o sono. Então, a gente sabe também, quando eu mudei para o Paraná, a gente começava a perceber alguns pacientes bem novos com zumbido e tontura. Aí a gente foi investigar, falou, peraí, o que está acontecendo? Vamos tentar descobrir. Investigador A mesmo. frequência estava muito alta, Tá né? muito alta. Aí, vamos puxar a história. O que esse paciente tinha contato? Com glifosato. Glifosato que é um pesticida organofosforado, que hoje a gente sabe disso daí, a gente vai publicar uma revisão sistemática disso na Revista Brasileira de Otorrino, que está em fase de pré-aprovação, para poder linkar isso, a exposição a isso, o paciente ter tontura, ter alteração labiríntica, né? Tem até um trabalho feito lá em Presidente Prudente de um professor que pegou esses ratos, expôs o rato ao glifosato de maneira inalatória, na mesma dose e equivalência que nós seres humanos poderíamos ingerir, e abriu o ratinho depois. E viu, vamos ver como é que está a placa de ateroma. Esses ratos formaram mais placa de ateroma em aorta do que eles não formaram. Tá? E o autor desse trabalho foi meu pai. Foi a defesa de mestrado dele. E assim, se a gente pensa em microvasculatura labiríntica, que pode estar afetada por inúmeros fatores, por que não o glifosato afetaria essa microvasculatura? Então, estamos condenando insumos agrícolas? De jeito nenhum. Eu venho do estado agrícola, inclusive trouxe um presente que mostra essa afeição nossa pelo agro. Né? Mas a gente sabe que a gente tem que ter proteção para poder lidar com EPI, isso. né? EPI, a tecnologia está evoluindo a ponto de drones conseguirem aplicar isso daí. Então, avião a gente, às vezes, prejudica porque pega a plantação, o vento muda, mas o drone vai ajudar muito nisso daí. E talvez seja um tema que a gente deva se aprofundar. Esses dias, um consultório atendi recentemente, uma mãe e um filho. O filho trabalhava na lavoura, tinha contato com glifosato, ele, na hora de fazer a mistura e de preparar e aplicar tudo, ele não tinha proteção nenhuma e estava com zumbido e tontura. E a mãe dele, que lavava a roupa dele, estava começando a ter hiposmia. A gente investigou e não achou causa nenhuma. E a gente sabe que o agrotóxico, além de ser ototóxico, vestibulotóxico, é neurotóxico. Então afetou lá, em relação à parte olfatória. E é uma coisa assim, que a gente está começando a engatinhar nisso daí. É uma área que talvez aqui em São Paulo vocês não estejam tão bem acostumados, mas assim, quem está fazendo medicina no interior sabe. Tem lá o cara, o seu Zé, que está fazendo, que trabalha... Mas áreas que tem a questão rural é muito forte, né? Isso você e vai às vezes perceber o cara não trabalha no rural, mas ele né? trabalha na cidade, mas de final de semana ele aplica o organofosforado sem de maneira... Exato. Não usando a proteção correta, né? Aí surge um zumbido, surge uma tontura, eu falo, peraí, pode estar nisso daqui também. Então, olha como as coisas são amplas, né? E a gente está falando aqui de queixas, né? Misturar sono e tontura. A gente está falando aí de... Eu vou arriscar de que a gente está falando pelo menos 40% dos motivos de queixas no consultório de otorrino. Exatamente. Né? Ou mais. A gente está tirando por baixo aí. Então, assim, é um episódio que a gente conseguiu trazer aí 2 pontos muito fortes e também mostrar essa via de mão dupla. Eu acho que a grande lição aqui dessa conversa é mostrar que um está influenciando o outro, né? Exatamente. Vice-versa. Então a gente precisa olhar para isso de uma forma mais ampla, né? Então, assim, tontura não é algo pra gente deixar, né? Vai sozinho, vai tudo resolver, né? Não, na verdade, esse é o grande problema. Ou vamos medicar só o sintoma. Igual assim, na medicina do sono, né? a Vamos gente só fica ali, né? melhorar a insônia com remédio. Não, peraí, vamos investigar o porquê, né? E parece que a gente fica nos dois extremos, né? Ou vou sempre pro remédio, ou eu disse, não, isso é... Ou é psiquiátrico, é psicológico. Exato. Então, assim, gente, tontura é um problema de saúde sério e que precisa ser olhado com mais cautela sempre, né? Tanto que hoje já tem uma associação só pra tontura. Na verdade, né, foi Como que é isso? recém-fundada a Academia Brasileira de Otoneurologia, para poder abrigar esses otoneurologistas, né, esses otorrinos que trabalham com otoneurologia, para poder produzir conhecimento, fazer de maneira independente essas campanhas. Tem várias campanhas, né, durante o ano. Tem várias campanhas durante o ano, né? Campanhas que hoje bate na tecla do quê? A campanha desse ano foi em relação à tontura relacionada à dor de cabeça. Que às vezes o paciente acha que não tem ligação, mas tem ligação. Tem ligação. Enxaqueca vestibular, hoje em consultório, a VPPB estatisticamente ainda representa, em trabalhos, em livros, a maior parte dos pacientes. Mas hoje em consultório, boa parte deles é migrânia vestibular. Que é o paciente que tem os fatores de risco para alteração do sono, que é o quê? É o paciente migranoso, é o enxaquecoso, é o exigente, é o que toma café o tempo todo, é o que quer ter o controle da vida em todos os aspectos, que não dá pra gente ter.
Quando a gente tenta ter o controle de tudo, a gente perde muita coisa, inclusive o equilíbrio, né? A gente falha miseravelmente nesse controle, né? Fernando, a gente tá muito feliz de tocar nesse tema e de contar com você, que trouxe aqui muito esse conteúdo de forma tão didática, né? Então, já de antemão, te agradeço muito por essa entrega. E o Gui tem uma pergunta e surpresa, né? Que não vai ficar tonto aí com a pergunta dele, de tensão, né? Mas antes do Gui fazer a pergunta, as pessoas que te ouviram, querem passar em consulta com você, ou então querem entrar em contato, seja por qualquer outro motivo, querem te convidar para uma aula, querem te convidar para qualquer outro evento, né? Uma palestra numa empresa, onde as pessoas te encontram, né? Agradecer primeiramente o convite de vocês aqui. Cara, falar de tontura é um negócio que, assim, me apaixona sempre. O Jorge sabe, em loco, que eu fiz otorrino para fazer autoneuro. Ele já entrou focado. Eu já entrei focado nisso. Nós temos a parte cirúrgica que eu aprendi, ainda opero hoje, só que a demanda hoje é muito maior da parte do autoneuro, então eu sou apaixonado por tontura, por conta disso, né? A gente vê literalmente o brilho nos olhos, né? Se tem uma coisa que não te deixa tonta, é a tontura, né? Então, assim, quem quiser me procurar, quem quiser me achar em mídia social, o Instagram, @dr.fernandomaia, ou até se você digitar Dr. Fernando Maia no navegador, vai ter um site nosso, que é uma landing page que vai nos direcionar para essa área toda lá. Nós estamos lá em Moarama, mas também fazemos a parte de teleconsulta. Hoje eu tenho focado a minha carreira mais na parte de exame, seja dentro do autoneuro, seja dentro da eletrofisiologia. Tenho a felicidade de ter a minha esposa junto comigo, engenheira civil, que nós batemos na tecla e convidamos e conversamos, doutrinamos a fazer fonoaudiologia, então tá com a gente nessa missão. E saiba assim, quem nos procurar em relação principalmente à consulta, vocês vão ter uma clínica que vai atender de maneira familiar. Então, assim, talvez a gente vá contra o jeito que a medicina tem ido para hoje, mas a gente tenta fazer uma medicina do interior. Que é a medicina do quê? A nossa clínica tem o nome da família, a Clínica Maia. Então, é uma clínica familiar. Vocês vão ser atendidos por mim, eu, Fernando, não tem outro médico lá atendendo, a minha esposa vai estar nos ajudando, vai estar fazendo essa parte de exames e nos acompanhando, e por vezes minha filha vai estar lá à tarde para poder conversar com esses pacientes, elas sempre gostam de acompanhar, então assim, um atendimento que acolhe essa queixa, acolhe essa família, que tudo em tontura a gente tem que entender de uma maneira bem ampla. Né, mas principalmente esse aspecto familiar. Então, assim, esse acolhimento de família, o idoso, né? que tá tonto, não é só o idoso que tá tonto, é o idoso que tinha autonomia para tudo e perdeu a autonomia. E ele tá tonto, mas ele quer ser acolhido, ele quer voltar a ter autonomia, a família quer com que ele volte a ter autonomia. Então, a gente tem que entender tudo isso. Então, assim, saibam que terão atendimento da nossa família, para poder atender a família de vocês. Só o Miguel que ainda não foi recrutado. Só ainda. Miguel não foi recrutado. Por questões de idade. Por questões de idade, mas já ele nos ajuda. A Manuela sempre ajuda a chamar os pacientes lá. Então pronto. Ó. Então, Gui, vamos na nossa perguntinha surpresa. Bom, se você tivesse uma mensagem para passar pro pessoal que está assistindo a gente, que a pessoa não poderia dormir sem essa, qual mensagem seria? Se for passar uma mensagem para vocês, o que vocês não podem dormir sem isso, dentro da tontura, dentro do autoneuro? Saiba o que tira o equilíbrio de vocês. Não só o aspecto da saúde, mas o aspecto espiritual, o aspecto da família. Tudo que nos tira do equilíbrio, nos tira do eixo, vai nos levar a ter uma tontura, vai nos levar a ter um desequilíbrio. E pensar nisso na vida, né? Parar para pensar naquele momento. Peraí, eu tenho que estar pleno naquele momento. O MyFoodness nos ajuda muito nisso daí. Eu tenho que estar pleno naquele momento, não antecipando, para poder estar equilibrado. Seja com a minha família, seja no contexto social, afetivo e o contexto médico também. Estabilidade, a busca da estabilidade, né? A gente sabe que o conceito de saúde antigo era que você tivesse saúde mental, física, emocional, uma coisa inatingível, né? E hoje, na verdade, saúde é você ter a capacidade de se adaptar às novidades, às mudanças, né? Então, quanto que a gente consegue se adaptar a isso, eu acho que é o grande desafio nós como sociedade e individualmente também, né? Buscar isso. E todo aspecto, todo conhecimento nos ajuda, né? Eu sei que o Jorge é um leitor do estoicismo, né? Gosto, tá lendo essa parte, eu também tô... tenho aprofundado meus estudos, gosto muito de filosofia e a gente tem que ir fundo nisso daí. Exato, a gente tem que se conhecer, né? E você que nos acompanhou nesse episódio, aproveita e já compartilha com alguém que você acha que precisa conhecer mais sobre esse tema, sono e tontura, e também curte a gente nas redes sociais, né? @DurmaComEssa_podcast no Instagram, no YouTube Durma Com Essa Podcast. Curta também o nosso vídeo, né, Gui? Que ajuda a engajar, compartilha, né? manda pra compartilha, manda pra tontura, tia, manda pro amigo, manda pra todo mundo, assiste, né? E a gente vê você em novos episódios falando sobre saúde, sono e trazendo convidados muito especiais, né, Gui? Isso aí. Até mais.